Nós vamos fazer uma oração agora. E desde já o nosso querido conferencista, presbítero Ramon, está com toda a direção deste trabalho, no nome santo de Jesus. Querido Pai amado, mais uma vez em tua presença, nós nos colocamos, Pai, para te agradecer por tudo que até aqui foi realizado, Pai. Agora usa o teu filho, Pai, de maneira sobrenatural, como o Senhor tem usado por onde ele tem passado, Pai. Usa o teu filho, Pai, para falar conosco, Pai. Fala conosco, Pai. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Essa palavra é para quem está com a vida fácil. Alguém que está fácil demais bem sabido? Essa palavra é para você que está no meio de um vale, viu? E às vezes você não sabe o que fazer. Mas Deus vai te dar um novo direcionamento aqui essa noite, amém? Ezequiel, capítulo de número 37. Amém? Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo de número 7. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e ossos se juntaram com ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem.
Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Versículo de número 12. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir da vossa sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Amém. Repita comigo assim: e vos farei subir das vossas sepulturas. Agora toda a igreja, ó povo meu. 1, 2. Ó povo meu. De quem que era o povo? De quem que era o povo? Amém. Podemos assentar. Queridos, é muito bom estar aqui cooperando com os irmãos essa noite. Eu gostaria de pedir a sua atenção, porque Deus tem algo para falar com você aqui nessa noite. Amém? É interessante esse testemunho da minha esposa, porque lá atrás, quando eu comecei a namorar com ela, eu não era crente. Ela sempre foi essa bênção aí que vocês viram. E eu, sapatinho de algodão, né? Os irmãos sabem o que é sapatinho de algodão, né? Chega de mansinho, né? Sem fazer barulho, mas faz um grande estrago. E é interessante esse fato, deste ano, que ela foi baleada. Eu deveria ter uns 17 anos de idade e ela 15. A gente estava começando ali um namoro, né? Tinha pouco tempo, né? Tinha um namoro. E hoje a gente entende como é os projetos de Deus, né? O projeto do diabo é te matar, para que os projetos e sonhos de Deus não se concretizem na sua vida, né? E Deus vai frustrando, né, irmãos? No dia eu estava saindo da minha casa, quando eu abri o portão, irmãos, foi bala para tudo quanto é lado. Se fosse questão de 30 segundos, eu ia também estar no meio de um fogo cruzado. E nesse exato momento ela já tinha sido baleada. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu saí, eu olhei assim nos muros, umas cabeças se levantando, pessoal com arma em punho, e tiroteio, meus irmãos, da direita, da esquerda. E com tudo isso que aconteceu, com o tempo Deus vai mostrar como Deus é maravilhoso. O inimigo desde cedo tentou impedir, né, irmãos? Porque Deus sabia que a gente ia ser bênção na vida de muita gente. Então ele, de alguma forma, ele tenta frustrar, né? Mas é assim, irmãos. Quando Deus chama, quando Deus escolhe, Ele garante. Amém? Amém. É muita coisa. Pouco tempo agora, ela ficou sabendo de algo, só para aumentar o testemunho e glorificar o nome do Senhor. Porque o pessoal da gangue de General, a gente conhecia. Muitos deles a gente cresceu junto. Mas os outros pessoal a gente conhecia alguns. Ela não lembra, mas há poucos dias chegou o rapaz que hoje é vizinho dela, quase vizinho dela praticamente. Disse para ela que quando o tiroteio começou, ela agachou uma rampinha de terra que vai subir para dar na casa de alguma pessoa e ficou encolhida. Ela não lembra porque ela desmaiou. Esse rapaz chegou, que era da gangue de baixo,
não viu no meio do tiroteio, confundiu ela com o inimigo. Diz ele que de arma em punho, ele estendeu a arma, irmãos, e atirou várias vezes. E nenhuma bala saiu. Eu acho que você não entendeu. Ele puxou. Depois desses anos todos, semana foi que dia, amor? Semana passada ele chegou e contou isso para ela. Falei, glória a Deus. Isso é para aumentar o testemunho para a glória do Senhor Jesus. Deus cuida de você, meu irmão. Aleluia. Deus cuida dos teus filhos, amém? O médico disse que ela também não poderia ter filho, irmãos. Que ela não poderia ter filho. Hoje nós temos 3. Uma em nome do Pai, outra em nome do Filho, e o outro em nome do Espírito Santo de Deus. Porque o nosso Deus é fiel. Amém? Então Deus, quando o inimigo descobre que Deus quer realizar algo, por mais grande que seja, por mais simples que seja, o inimigo sempre vai arquitetar para barrar. Então acredita que você tem alguma coisa diferente da parte de Deus. Que você passou por essas intempéries toda da tua vida, para que hoje você possa estar de pé e glorificar o nome do Senhor e abençoar mais vidas e mais famílias. Amém? Esse texto que nós lemos, irmãos, é um texto muito marcante das Escrituras Sagradas. Está localizado aqui no Antigo Testamento. O nome do profeta é Ezequiel. O capítulo é o número 37. Mas se você buscar na biografia do profeta Ezequiel, você vai ver que Deus vai aparecer no contexto da vida dele, muito profundo e muito profético. No capítulo 1 você vai ouvir falar de Ezequiel. Você vai ouvir Deus comissionando, levantando para profetizar a sua palavra. Mas o que vai me chamar a atenção é o ambiente onde Deus levantou o profeta. Aleluia, glória a Deus. Porque o povo havia sido levado cativo para a Babilônia. O povo não estava mais na sua pátria amada, Israel. O povo foi levado cativo por causa da sua desobediência. E Deus, como pai que ama o seu filho, ele disciplina, ele repreende, mas não abre mão do seu povo, dos seus filhos. É interessante que eles estão na Babilônia, e na Babilônia eles são tratados como escravos. Eles não são tratados como era tratado lá na sua terra, na sua pátria. Aleluia, glória a Deus. Eles estavam longe da sua pátria amada. E eu gosto tanto disso, que dentro de uma cultura judaica, ou dentro da cultura de Israel, os judeus não acreditavam que Deus se manifestava em outro ambiente, em outro local, ou em outro país, ou em outro estado. Eles acreditavam que Deus se manifestava em Jerusalém, que Deus não se manifestava em outro ambiente que não seja esse. Eu não sei quantos quilômetros de distância eles estavam de Jerusalém, oh glória. Mas o que o texto vai dizer para nós no capítulo 1, que ele estava em meio aos cativeiros que estavam na Babilônia. E o texto vai revelar para nós que lá na Babilônia, a mão de Deus chegou na vida de Ezequiel. Não existe distância capaz de impedir a mão de Deus de chegar na tua vida, meu irmão. De chegar na vida do teu filho, minha irmã. De chegar na vida da tua família. Não existe distância
descanso, glória, de essa manifestação da presença da glória de Deus sobre a tua existência. Ele estava lá na Babilônia, preso cativo. Mesmo ele estando preso cativo, isso não impediu da presença de Deus chegar lá onde ele estava. Glória a Deus. Isso aqui é só para quem sabe da glória. Oh, aleluia. Não existe ambiente, irmão, por mais pesado que seja, capaz de impedir a glória de Deus de chegar até a tua vida para mudar a tua história. Oh, glória. Irmão, eu estou pregando com fé aqui hoje, viu? Ai, aonde ninguém esperava, a mão de Deus chegou lá, oh glória. E é tão interessante, meu pastor, meu amigo Hélio, que não foi a mão do homem, porque a mão do homem não conseguia chegar lá, mas a mão de Deus, aleluia, ela chega onde o homem não consegue chegar. Oh glória a Deus. Às vezes você está precisando da ajudinha do homem, mas no seu caso é só a mão de Deus, oh glória. Mas não se preocupe, porque não vai ser só a mão dele que vai manifestar na tua vida, mas vai ser ele inteiro, com a sua poderosa presença para te abençoar. Quem está entendendo, levanta a tua mão para cima e busca essa presença do Senhor. Outra coisa que vai me chamar a atenção em sua biografia, aonde a mão de Deus chegou, o texto vai dizer para nós que eles estavam na beira do rio Quebar. O rio Quebar tem salmo falando a respeito dele, 137. Se você ler na sua casa, é um salmo muito lindo, muito profundo, que vai trazer a revelação de um povo que estava oprimido, querendo adorar a Deus, mas quando eles olhavam para cima, as suas harpas estavam presas sobre o salgueiro. Mas o que vai me chamar a atenção quando eu fui procurar subsídio bíblico, subsídio teológico, para entender porque a mão de Deus foi lá naquele ambiente onde ele estava. O rio Quebar, queridos irmãos, era um afluente do rio Eufrates. É interessante por quê? Porque esse rio Quebar, nada mais com o tempo, se tornou um ambiente de oração. Todas as vezes que eles queriam salmodiar Deus, adorar a Deus, ou fazer as suas orações a Deus, eles se deslocavam da onde eles estavam e descia ao rio Quebar para fazer as suas súplicas e oração a Deus. O Hélio já entendeu, mas tem gente que ainda não entendeu. Aí eu fui entender por que a presença de Deus foi lá comissionar o cara para levantar ele para profetizar para Israel. Por quê? Porque ele estava no lugar da oração. Ele estava no lugar qual lugar de quê, irmãos? Ah, você está com pouca fé. Ele estava no lugar de quê? Oração. Ele estava no lugar da intimidade. Aleluia. Ele estava no seu canto de intimidade com Deus. Glória a Deus. Não tem lugar, irmãos, oh, glória, que chama mais a atenção de Deus quando você está no cantinho da oração. Quando você está lá no cantinho da tua intimidade com Deus. Esse lugar é um lugar propício para atrair a presença poderosa do Todo-Poderoso. Glória! Aí eu fui entender por que Deus foi lá onde ele estava, preso, cativo e cativeiro, mas ele estava preso por fora, mas por dentro ele estava livre, buscando a essência da presença do Todo-Poderoso, que se fazia presente sobre a tua vida e
vida abençoada? Quer? Então volta para o seu cantinho de oração. Quer ver poder de Deus? Quer ver milagre de Deus? Então volta para o lugar da sua intimidade. Eu creio que cada um aqui tem seu cantinho de oração. Tem gente que ora aqui, e aqui, esse lugar é chamado de casa de oração. É casa de orar e de falar com Deus. Mas tem gente que tem o prazer também de fazer como Jesus fez. Mateus capítulo 6, versículo 5. Entrar para o seu quarto, fechar sua porta e falar com o Pai em segredo. Glória! Porque o ambiente está Ele, Deus, Deus e Ele. Quando você chegar no lugar da tua intimidade, olha isso daqui para você dar um glória. Ninguém tem nada a ver com isso. Porque o lugar da intimidade é um lugar entre você e Deus. Quarto lugar de intimidade, aonde você tem intimidade com o teu esposo, aonde você tem intimidade com a tua esposa. Não é lugar para qualquer um entrar, é lugar para o Todo-Poderoso. E é difícil pregar isso hoje, por quê? Porque nós queremos vitória fácil. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós queremos vitória sem ir para o lugar da intimidade. Por quê? Por quê? Porque esse lugar da intimidade é para todos. Meu Deus! Mas não são todos que querem. Glória! E é triste o que eu vou falar aqui como profeta de Deus. Irmãos, estou passando por uma metamorfose. E as mensagens estão mudando. Glória a Deus, aleluia. Chega de massagear o ego. Chega. Eu quero pregar o evangelho que transforma. Deus! É muito mais gostoso. Isso é fato. Porque como você está ouvindo, a sua consciência está trabalhando. Mas quando você chegar e sair daqui, sabe que a primeira coisa que você vai fazer é ligar a televisão. É fazer qualquer coisa, mas entrar para o quarto, fechar a porta e falar com Deus? Não, por quê? Porque de fato você já pensou que você já fez a sua obrigação no dia. Já vim para o culto, já orei e mais nada. É impossível Deus te levar para o caminho que Ele quer te levar ou te estabelecer sem você ter uma intimidade com Deus no cantinho da intimidade. Glória a Deus, aleluia. Então eu vim profetizar para alguém aqui esta noite. Larga um pouco aquela novela. Larga um pouco de televisão. Acabou até o glória. E deixa só vir lá, irmão. Deixa só vir. Larga um pouco esse zap. Larga um pouco esse Facebook. Isso está te matando. Está te intoxicando, rapaz. Larga um pouco dessas misérias. Se isola com Deus. Tranca com Deus. Que a tua vida vai mudar. Eu estou sentindo Jesus. Eu vim profetizar para alguém que perdeu a direção do seu cantinho da oração. Hoje Deus vai te redirecionar a esse cantinho e vai ser um lugar que você mais vai gostar de frequentar. Eu profetizo isso na vida de alguém. Eu profetizo isso aqui na vida de alguém que vai nascer uma intimidade entre Deus e você. Você e Deus. Pega na mão de quem está do teu lado. Passa em volta. Passa em volta. Aleluia. Deus está com saudades, cara. Deus está com saudades de quando você visitava aquele cantinho. Quando as
Glória a Deus. Como é bom, meu pastor. Oh, Senhor maravilhoso. E o tempo foi passando na vida de Ezequiel. Oh, Jesus. E é interessante que Deus o comissiona, irmãos. Ele mesmo tendo preso, Deus começa a usar lá dentro da Babilônia. Oh, glórias. E na sua caminhada, ao ler a biografia dele, você vai ver. E vai ver como a vida de Ezequiel é uma vida dura. Era uma vida sofrida. Irmãos, profeta, homem e mulher de Deus, nunca vai ter uma vida fácil. Nunca vai ter uma vida lá vão ter. Ei, glória! Mas uma coisa eu tenho certeza: nunca falta a presença de Deus para lá. Ei, Deus! Tem gente que está triste hoje, em depressão, sabe por quê? Porque não conseguiu comprar um sapato. Meu Deus! Porque não conseguiu comprar um carro. Tem muitos jovens frustrados hoje, sabe por quê? Porque o pai dele não deu ele um Nike Shock, não deu ele uma blusa da Lacoste, não é isso? Lacoste? Hã? Não deu ele algo de marca para ele se identificar com todo mundo. Aí está causando depressão na vida dos outros. Não, se nós não abrirmos nossos olhos, nós vamos entrar num buraco que vai ser difícil sair. Pode estar faltando alguma coisa na tua vida, meu filho, mas não pode faltar a presença dele na tua vida agora. A presença dele é insubstituível na vida desta igreja, na vida dos obreiros desta igreja, na vida dos filhos de oração. Não deixa faltar a presença dele na tua vida, meu filho. Em determinado momento da sua história, Deus vai chegar para Ezequiel e vai dizer assim: Ezequiel, faz uma coisa para mim, Ezequiel. Sim, senhor. Eu quero que você fique deitado, Ezequiel, por 390 dias. Quase um ano. E detalhe, Ezequiel, do lado esquerdo. Não pode ser do lado direito, eu quero do lado esquerdo. Por quê? Porque isso simboliza que o meu povo está contra mim. E o que vai me chamar a atenção é que Ezequiel não questiona, ele faz. Deus vai chegar para ele e vai dizer assim: Ezequiel, eu quero que você cozinhe o seu alimento para você comer. Sim, Senhor. Mas você vai cozinhar o seu alimento com estrumo, com esterco de animais. E Ezequiel não fez aquela lambança lá e comeu o seu alimento. Glórias. Deus vai chegar para Ezequiel: faz uma coisa para mim. O que, Senhor? Eu quero que tu raspe a tua cabeça e raspe a tua barba. Cabeça é sinal de consagração, barba é sinal de autoridade. Eu quero que você tire essas coisas, Ezequiel. E Ezequiel fez. Eu creio que a coisa mais dura na vida de Ezequiel foi que Deus falou: Ezequiel, a tua esposa, ela vai morrer. E eu vou te pedir uma coisa, Ezequiel: não demonstre qualquer tristeza ou sofrimento pela morte de sua esposa. eu não quero ver nenhuma lágrima quando a sua esposa falecer, porque eu vou levar ela, Ezequiel. E Ezequiel obedeceu. A minha geração acha que ser profeta é quando o profeta ele tem uma agenda vasta, prega todo dia, o ano inteiro. Oh, glória. Mas para mim, profeta é medido não é pelo tamanho da tua agenda, Glória a Deus, aleluia. pelo tamanho do teu compromisso, não. Profeta é medido por Deus pelo tamanho da sua obediência, pelo tamanho da
sua obediência é que Deus vai te Aí o texto vai dizer para nós no capítulo de número 37. No primeiro versículo que você vai ler, o texto vai dizer: e veio sobre mim. O que veio sobre Ezequiel, irmãos? Hã? Quem está aqui? Opa! O quê? Vamos lá? 1, 2, 3. A mão de Deus. Está vendo o que a obediência faz? Aleluia, Jesus! Você me entendeu? A mesma mão do capítulo 1. É a mesma mão que chegou no capítulo de número 37. O tempo passou, oh glória, mas a intimidade permaneceu, oh glória. O tempo passou na vida de Ezequiel, mas a presença não passou, oh glória. O tempo passou na vida de Ezequiel, mas os milagres não cessaram. O tempo passou na vida de Ezequiel, e a presença do Todo-Poderoso estava sobre a vida de Ezequiel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O tempo pode passar, mas ele não pode diminuir. O tempo pode passar, mas a intimidade que eu tenho com ele, ela tem que subir, ela tem que subir, ela tem que aumentar. De glória em glória, de fé em fé, de fé em fé, de glória em glória. Deixa eu ver se eu estou pregando para alguém aqui. Glória. Levanta a tua mão para cima, filho. Glória. A presença de Deus está aqui com você. Sabe o que Deus está dizendo para alguém assim? Ei, há 20 anos atrás, quando eu te salvei, a minha presença é a mesma com você, glória. Eu sou o mesmo Deus que te chamei lá, lembra? Tem gente que está flutuando agora. Lá no início, lembra? Oh, glória. Ele ainda continua com você. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, o tempo passou. A prova até aumentou, glória. Mas a presença dele não cessou. Não cessou. Eu estou sentindo Jesus escondendo corações aqui esta noite. E está pegando teu coração. E está batendo acelerado. Hoje ele vai impactar a vida de alguém. Ele vai transformar a vida de alguém nesta noite. Ele vai invadir com a tua presença. Sobre o vale. Glória a Deus. Quem levou Ezequiel para o meio do vale? Foi quem? Quem, igreja? Quem? Repita comigo: o Senhor. O Senhor. O Senhor. Quem levou foi o Senhor. Eu gosto disso por quê? Porque Deus, velho, não chegou e disse assim: Ezequiel, por favor, eu posso te levar para o meio de um vale? Deus não pediu por favor. Deus não disse: Ezequiel, marca aí na tua agenda, Ezequiel, no dia tal eu vou te levar para o meio de um vale. Não. Deus chegou, pegou e levou. Glória a Deus, aleluia. Que
Que negócio é esse? Que Deus não interfere no livre-arbítrio dos outros. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus não interfere. Eu vi isso ontem ou hoje. Que Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. O que é livre-arbítrio? O direito de Aleluia. Qual escolha que Ezequiel teve aqui? Me fala. Qual? Nem? Deus chegou, pegou e levou. E eu descobri uma coisa porque eu fui questionar a Deus. Por que, Senhor? E Deus, quando Ele quer falar, Ele fala. Por que, Senhor? Simples. Sabe o que Deus me disse? Que os escolhidos não têm escolha. Eu vou repetir. Que os escolhidos não têm escolha. Glória a Deus, aleluia. Ou faz ou faz. Ou vai ou vai. Por quê? Porque uma pessoa comum, vamos falar, um crente comum, ele tem seu livre-arbítrio. Glória a Deus. Ele vai e faz o que ele quiser. Porque é um crente comum. Irmão, existem pessoas que Deus vai salvar. Só vai salvar. Mas existem pessoas que Deus vai salvar e ainda vai usar. Glória a Deus, aleluia. Eu estou sentindo Jesus nessa palavra, irmão. Qual grupo que você está? Que Ele vai só te salvar e glória a Deus por isso? Ou do grupo que Ele vai te salvar e além de te salvar, Ele vai te usar? Glória a Deus, aleluia. Porque se você estiver no grupo que Ele vai te salvar e te usar, ei, o livre-arbítrio não te pertence mais. Quem escolhe é Ele. Quem direciona Ele. Quem foi chamado por Deus aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Esta palavra é para você, rapaz. Essa palavra é para você que é escolhido de Deus. Quem é escolhido de Deus não tem o direito da sua escolha. Porque quem direciona a sua escolha é o céu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando Ele fala para você, fala. Você fala. Quando Ele fala para você, cala. Você cala. Quando Ele fala para você, fica. Você fica. Quando Ele fala para você, vai. Você vai. Porque você sabe que a direção dele é glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu estou vendo Deus trabalhar na vida de muita gente. Glória a Deus, aleluia. Você chegou aqui e estava perdido. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu não sei se eu prego. Eu não sei se eu canto. Eu não sei se eu canto, se eu prego. Eu não sei se eu dirijo o ciclo de oração. Eu não sei se eu dirijo a mocidade. Perdido. Mas Deus está te dando uma nova direção aqui essa noite, glória. E se você está no centro da vontade dele, oh glória, é porque você está no melhor lugar, que é o centro da vontade de Deus. Deixa Ele direcionar teus passos. Deixa Ele fazer com você as suas escolhas. Deixa Ele tomar as escolhas para você, oh glória. Que a tua vida vai ser diferente. Teu ministério vai ser diferente. A tua família vai ser diferente. Oh glórias. Glória a Deus, aleluia. E me fez andar no meio de um vale. Glória a Deus. Eu gosto disso aqui, irmãos. Porque vale vai tipificar para nós prova. Vale vai tipificar
significa para nós luta, guerra, intensidade de sofrimento. Mas Deus vai dizer que levou ele para o meio de um vale. Glória a Deus, aleluia. E o texto vai dizer para nós, olha aqui para mim para você entender. Ele está no meio de um vale. Ele está no meio de uma prova. Ele está no meio de um conflito. Mas o texto está dizendo para nós que ele está andando. Glórias. Glórias. Ele está andando. Está no meio de uma prova terrível, tá? Mas está andando. 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 A crise está difícil, tá? Mas o que Deus está querendo dizer para alguém aqui, ei, continua andando. 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 Mas está no meio do vale. Tem muito osso morto lá. Porque muitas vidas se perderam. No ambiente onde muita gente morreu, Ezequiel está andando. Está andando. Tem gente que não entendeu, mas está andando. Por mais perverso que seja o ambiente, se Deus te levou lá, eu profetizo em nome de Jesus que o ministério não vai parar, a tua vida não vai parar, você vai continuar andando. Já era para você estar marchando, filho. Já era para você estar marchando. Porque no meio dessa dificuldade era para você ter parado. Mas Deus está segurando a tua mão e está dizendo: eu te ajudo, anda. Se esforça, eu te ajudo, anda. Anda. Tem gente que não está entendendo. Não está entendendo. Às vezes você chegou aqui e está tudo parado, está tudo estagnado. Mas Deus me autoriza a dizer para alguém, eu não sei para quem é. Se estava parado, se prepare, porque vai andar, vai andar, vai andar. Eu sinto que já está dando, glória. Eu sinto que já está movendo, glória. Ele disse assim: ela vai parar coisa nenhuma. Ele não vai aguentar. Vai. Ela não vai suportar. Vai sim, glória. Eu estou pegando para alguém aqui que essa semana disse: eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse homem. Eu já não aguento mais meus filhos. Eu já não aguento mais a caminhada. Mas Deus está dizendo para você: levanta e come, Elias, porque grande será a tua caminhada. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, Deus, aleluia. aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E outra coisa que vai me chamar a atenção é as posições dos ossos. Com a posição do profeta, os ossos estavam no chão. Significa que os ossos estavam caídos. Mas o profeta estava de pé. Aleluia! Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Ele está andando, viu um tanto de gente que caiu, que tomou. Mas o profeta está de pé, oh glória. Glória a Deus. Eita, glória de Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O mundo inteiro pode estar desabando sobre a sua cabeça, meu irmão. Mas você vai permanecer de pé, oh glória. O teto pode estar desabando sobre a tua cabeça, mas a palavra de Deus nesta noite, você vai permanecer de pé, de pé. O vento veio dos quatro cantos e derrubou a casa de Jó, mas eu vim profetizar para você. Pode viver dos quatro cantos, mas a tua casa vai permanecer de pé, de pé. Outra coisa que vai me chamar a atenção no texto É que os ossos estavam todos espalhados. só para você dar mais um glória, gostoso para Jesus. Glória a Deus. Eu não sei quem espalhou aqueles ossos, Oh, aleluia, glória a Deus. mas eu sei quem vai ajudar. Quem sabe? Quem sabe aqui quem vai ajudar? Porque o homem ele pode espalhar o glória, mas quem vai ajudar é o nosso Deus, é o nosso Deus. Os ossos estavam sobre. Significa que os ossos estavam em cima. Mas se é osso, Deus, aleluia! era para estar embaixo. Embaixo os ossos estavam sobre. Aleluia. Estavam em cima. Significa que ninguém enterrou aqueles. Glória a Deus, aleluia. Você entendeu não? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. O que é seu, irmão? Glória a Ninguém vai Deus, enterrar. aleluia, Jesus. Sabe os seus sonhos? O governo já abriu a sepultura, já está com a pá na mão. Mas pode mandar avisar: ninguém vai enterrar, porque Deus está nesse negócio. Lembra a viúva de Naim? Estava vindo com seu único filho. O governo já estava lá esperando para enterrar. Mas sabe quem apareceu? O Jesus Cristo de Nazaré. Disse: menino, levanta! Menino, levanta! E se o governo tivesse vivo, ele estava esperando até hoje. Ninguém vai enterrar. Ninguém vai enterrar. Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Coloca de pé, por favor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diga para alguém que assim, ninguém vai enterrar você. Fala para alguém, fala, ninguém vai enterrar você. Tem fé não? Fala aí para alguém.
Fala assim, nem você mesmo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eram ossos, irmãos. Significa que não tinha mais vida. Aleluia. Estavam mortos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eles estavam mortos. Mas a promessa... Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Eles estavam, mas a promessa, eles estavam, mas a promessa, eles estavam, mas a promessa está viva, rapaz, está viva. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eram ossos. Quanto que é o quilo de osso, irmão? Quanto que eles vendem aí o quilo de osso? Já viu alguém vendendo? Hã? Não, irmãos. Não tem valor. Aí Deus fala assim, esse povo está indo para a sepultura, está sequíssimo porque a esperança se foi. Mas Deus vai dizer assim, ó povo meu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não vale nada, mas o povo é meu. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu melhorar para você dar o glória. Glória a Deus. Estava indo para a sepultura, tá? Estava sequíssimo, a esperança já tinha ido, não estava. Mas Deus está dizendo assim, não mexe, não toca. Sabe por quê? Porque tem um dono. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque tem um dono, glória. É osso para ir para a sepultura, mas não toca, porque tem um dono. Tem um dono nele. Você tem um dono, irmão, glória. Esta igreja tem um dono. Ele comprou a cruz do Calvário. Você é dele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí Deus diz assim, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, Ezequiel. É aqui que mexe comigo. Se Deus sabia, por que Deus mesmo não profetizou? É, Deus, é verdade. Sabe por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Porque o vale é pedagógico. O vale é para ensinar Ezequiel muitas coisas. Sabe por que às vezes o vale chega na dinheiro na sua? É para te ensinar só isso. E quando você não aprender, você não vai passar para a próxima fase. Glória a Deus, aleluia. Então é melhor você aprender com esse vale, porque tem um novo nível de Deus te esperando, glória. Glória a Deus, aleluia. Profetiza, Ezequiel, por que você profetiza? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te perguntar, para você entender a mensagem. Ezequiel estava no meio de um vale Ou ele estava no meio de um cemitério? Oi? Ele estava no cemitério ou no vale? 1, 2, 3, no cemitério ou no vale? Vale é lugar onde as guerras eram travadas. Lembra de Davi? Onde Davi enfrentou Golias? No meio de um vale. Glória a Deus, aleluia. Além de ser ossos, eram ossos de um exército que havia perdido uma grande batalha. Aí eu fui entender por que Deus pediu para Ezequiel profetizar. Glória a Deus, aleluia. Profetiza, Ezequiel, por que, Senhor? Porque no mesmo lugar que eles perderam a guerra, oh glória, Glória a é o Deus. mesmo lugar que eu vou usar
Profetiza que eu vou devolver. Meu Deus. Profetiza, Ezequiel. Por que, Senhor? Porque onde ele perdeu a clave, eu vou devolver, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Aonde eles perderam a pele, eu vou restituir, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Porque onde eles perderam o espírito, eu vou devolver. Eu vou devolver. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, Jesus, glória a Deus! Aí Ezequiel vai aprender uma grande lição. Glória a Deus! Qual lição, pregador? Que vale é lugar de recuperar. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia! Ei, Pai Santo, tu és lindo, viu, Deus? Tudo aquilo que se havia perdido. Tem muita gente que perdeu muita coisa aqui no meio de um vale. Mas Deus vai te devolver agora. Glória a Deus, aleluia! Ezequiel vai aprender que vale, irmãos. É lugar de restauração. Glória a Deus, aleluia! Quem precisa de restauração aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus, aleluia! Eu sou o primeiro a levantar, irmão. É por você que eu quero orar. Sai do seu lugar aqui, por gentileza. Glória a Deus, aleluia! Sai do seu lugar que eu vou orar por você. Você que precisa de um milagre. Você que precisa de ser renovado.